A paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo, amigos. No vídeo de hoje iremos falar sobre a Páscoa, a definição desta data comemorativa, a definição desta festa, a definição de Páscoa. Iremos falar também sobre a Semana Santa, iremos falar sobre o ovo e o coelho da Páscoa, tudo neste vídeo. Mas primeiro, eu quero lhe pedir que você venha deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino da notificação e compartilhar este vídeo para que outras pessoas venham ser edificadas por esta palavra. Vem a vinheta. Êxodo capítulo 12, versículo 11 fala o seguinte: e assim o comereis com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Enfim, como surgiu essa Páscoa? A festa da Páscoa é uma festa muito comemorada nos dias de hoje. Na atualidade, é uma das festas mais comemoradas por causa dos seus símbolos, ovo, Semana Santa, entre outras coisas, que eu devo comer peixe. Mas a gente vai falar sobre mito e algumas verdades sobre essa festa. Esta festa, ela foi determinada pelo próprio Deus, porque o povo de Israel estava sendo escravo lá no Egito. E o povo escravo lá no Egito, enfim, Deus, com a sua mão forte, com o seu braço forte, usou o profeta Moisés para, enfim, libertar aquele povo do Egito. E na sua última noite naquele Egito, Deus determinou para que eles matassem, cada um, dependendo da sua família, matassem um cordeiro ou um cabrito. No caso, o cordeiro de um cabrito, para quê? Para que o sangue desse cordeiro fosse aspergido sobre as ombreiras da porta e sobre a verga da porta, para que quando o espírito destruidor passasse aquela madrugada ou aquela noite, encontrasse a casa com a marca, a casa com o sangue do cordeiro, ele não destruísse, não matasse, não ceifasse a vida do primogênito daquela casa. E a palavra de Deus nos diz que, enfim, esta festa foi para este motivo. No caso, a festa da Páscoa era para celebrar a retirada de Deus, que fez com Israel do Egito, a retirada da escravidão, e agora é uma Páscoa comemorando esta liberdade. Enfim, o real sentido da Páscoa é este, mas mais para frente a Páscoa foi notada com outros olhos. O outro cordeiro foi morto também na Páscoa, mas isso falaremos daqui a pouco. Pois é, amados, e nós vamos dar continuidade ao estudo e vamos falar sobre a Semana Santa, tá? Uma semana a qual foi requerida, o qual nós acreditamos, muitos acreditam, tem se assegurado nela, e nós vamos lhe dizer a verdade sobre a Semana Santa. A Semana Santa foi criada justamente porque eram 7 dias de festa, certo? E quando o povo hebreu recebeu a Páscoa, recebeu o seu cordeiro pascual, a qual agora era celebrado com um cordeiro, esse cordeiro era assado e era comido com ele junto com pães asmos e com uma erva amarga, para o povo lembrar que ele foi escravo no Egito e agora que o Senhor o tirara do Egito. E agora a Semana Santa. O que é a Semana Santa? Foi uma cultura que foi trazida para nós e que até hoje ainda é associada a essa cultura, a qual não tem em si respaldo bíblico para assegurar como Semana Santa. Nós acreditamos na Páscoa, nós temos o nosso Cordeiro Pascual, mas que em si a Semana Santa não tem em seu respaldo, ou biblicamente um respaldo, que possa assegurá-la, tá? Então, a Semana Santa, ou a Semana da Festa, era direcionada a Israel em comemoração à passagem da morte ou do anjo da morte sobre o Egito, matando os primogênitos, e agora a libertação do povo hebreu, tá? Para uma festa que eles deveriam celebrar no deserto. Enfim, eu estou procurando na Bíblia e nunca estou encontrando falando sobre ovo de Páscoa, sobre coelho. Mas enfim, como surgiu essa questão de coelho da Páscoa?
sobre o ovo da Páscoa. O coelho era um símbolo usado pela fertilidade, pois o coelho é muito conhecido pela sua fertilidade, porque onde está um coelho, 2 pares de coelho no caso, a gente vai encontrar daqui a uns meses vários coelhos. Então a Páscoa foi colocado este símbolo para que encontrasse a fertilidade, encontrasse a vida. O ovo era porque o ovo significa a vida. O ovo significa o início de uma nova história. Sabemos que quando vemos um ovo, sabemos que lá há vida. E o ovo significava isso. Mas aonde eu encontro isto na Bíblia? Aonde? De onde criaram estas histórias? A verdadeira história é que alguns alemãos trouxeram estes boatos para a América. E, entretanto, aqui no Brasil, só no século XX, que estas festas, estas cerimônias, estes elementos foram incluídos nesta festa. Primeiramente, encontramos que os ovos de chocolates, fazendo com que as pessoas tivessem barriga grande, dor de barriga, diarreia. Os ovos de chocolates, entre outras coisas aí. Olha, a festa da Páscoa é muito bom, mas ovos de chocolate, muito bom. Coelho tem nada a ver, a gente já viu aqui, procurei de cabeça para baixo, já li e não entendi, não encontrei falando de Páscoa, falando de Páscoa que tem ovo, falando de Páscoa que tem coelho. Isso aí foi invenção do homem, invenção dos pessoal aí que colocaram, mas como eu falei, isto foi trazido dos alemãos para cá e enfim aderiram a isto. Pois é, pessoal, então a cultura alemã, ou da alemã, melhor falando, trouxe para nós a ideia do ovo da Páscoa e do coelhinho, que botava os ovos de chocolate, escondia e as crianças iriam procurar e achavam os ovos e comiam os ovos de chocolate, tá? Nós, como cristãos, não aderimos e não acreditamos nessa hipótese e também não temos isso como cultura. E se você é cristão, tá, e faz esse tipo de coisa, ainda precisa se converter, tá? Porque a nossa Páscoa, tá, o nosso Cordeiro chama-se Cristo. Lembrando que eu falei que a Páscoa era celebrada com pães sem fermentação, pães asmos, e com ervas amargas. Então, o que era amargo, tá, o inimigo criou uma maneira, vou falar desta forma, de fazer doce, trazendo algo que era comparado à fertilidade, que era o coelhinho, né? E os ovos, que também simboliza uma nova esperança, uma nova vida. Então ele trouxe junto a isto o que era comemorado com ervas amargas, trazendo por doce. Nós, como cristãos, nós temos o nosso Cordeiro Pascual. Como cristão, nós temos a nossa Páscoa olhando para Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não cremos, certo, que isto foi trazido para a nossa realidade no século XX. Na Alemanha era comemorado, isto foi trazido por eles, esta cultura que não nos pertencia, tá? E sobre a ideia da Semana Santa, em que não se pode comer carne, não se pode ouvir som e outras culturas a mais e outras ideias a mais que são surgidas, não tem respaldo bíblico. A nossa Páscoa, ela foi celebrada com um cordeiro. O cordeiro era morto e era assado a sua carne e comido com esta erva e esse pão. E era comido como se as pessoas estivessem prontas, como se fosse para sair para uma viagem. Foi justamente o que aconteceu com o povo que estava sendo escravo no Egito há 400 anos, se não me falho a memória. Agora, Deus levanta um líder chamado Moisés, se apresenta ao povo e agora, com o braço estendido e com a mão forte, o Senhor tira o povo hebreu do Egito, celebrando a Páscoa, simbolizando e profetizando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sobre o anjo da morte que passava simbolizando o pecado, vou falar desta forma, e que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo nos torna imune a
o efeito do pecado sobre a morte que o pecado nos herda, porque o pecado gera um salário, e o salário do pecado é a morte. E nós em Cristo não vamos herdar esta morte, porque quem está em Cristo, tendo a certeza que o céu é seu limite. Então, como já foi falado sobre o início dessa Páscoa, como ela foi, enfim, criada, para que motivo ela foi criada, sabemos então que havia um cordeiro que deveria ser morto. Havia um cordeiro que deveria ser morto para que outros pudessem ter vida. E este cordeiro que for morto, ele nos simboliza lá no Novo Testamento o próprio Jesus Cristo. Esta festa só nos mostra o grande amor de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi morto para que você pudesse ter vida. E a casa que tiver com a marca do sangue do Cordeiro, quem é esta casa? A casa é você. Esta casa é você, e você tem que ter a marca do sangue do Cordeiro sobre você. Você tem que ter a marca do Cordeiro dentro de você, porque este sangue do Cordeiro, ele te cura, ele te protege do destruidor, ele te protege do pecado, ele te protege daquele que vem destruir, roubar e matar. Este Cordeiro, ele foi morto por você. Este negócio de lembrar de Páscoa por causa de coelho, por causa de ovos de chocolate, por causa dessas doçuras, nada. A Páscoa, o maior significado dela é que o Cordeiro, o verdadeiro sacrifício, Jesus Cristo, morreu por você. O sangue dele foi aspergido sobre você. É por isso que vamos encerrar, é triste dizer isso, mas eu peço que você deixe seu like. Quem é inscrito, continue inscrito, né? E compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Tchau.